Davi Alcolumbre. Um cidadão macapaense que tem muito orgulho de estar aqui no Senado Federal representando o Brasil. Vamos lá, presidente. O senhor tem origem judaica. Eu queria saber a sua posição sobre a transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, como defende o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que isso é uma questão de Estado e seria, da minha parte, eu opinar em relação a isso como judeu de nascimento. Eu quero que o Estado brasileiro decida essa questão. Presidente, o senhor falou que, e o ministro da Casa Civil também, em relação a esse ambiente de nova política. O senhor está na mira ali do Supremo e também, se eu não me engano, o senhor votou contra a cassação do senador Aécio Neves. Isso não é não há uma discrepância nesse discurso? Eu acho que não. Eu quero até agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho, se eu tivesse um tempo, em relação a essa questão do Supremo. Essa questão do Supremo Tribunal Federal diz respeito à minha eleição em 2014 no Amapá. Eu tenho 18 anos de vida pública, tenho passado limpo. Os únicos inquéritos que eu tenho no Supremo Tribunal Federal são frutos da minha vitória no Amapá contra o PMDB. Então, foi um processo que o PMDB moveu contra a minha eleitoral, que eu ganhei de 7-0 no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que subiu para o TSE e que foi desmembrado aqui para o Supremo Tribunal Federal como uma ação criminal, tentando macular a minha imagem. Então, eu sei o que eu já passei disputando com o PMDB, disputei no Amapá em 2014, disputei agora em 2018, e eu não tenho convicção que, ao final, tudo será aprovado e esclarecido. Como é que o senhor pretende melhorar a imagem do Senado, sendo que, não só do Senado, mas do Congresso em geral, muito contaminada por casos de corrupção e por uma ideia da população de que os parlamentares cuidam muito mais dos seus próprios interesses do que do interesse geral? Trabalhando. Se o Senado se reunir, se o Senado deliberar, se as matérias forem votadas, se nós dermos transparência para as ações do Senado, é preciso que a população brasileira saiba o que os senadores estão fazendo. Por isso, eu acho e tenho a convicção que o debate franco, a apresentação para a opinião pública do que acontece no dia a dia do Senado Federal vai fazer com que as pessoas confiem mais na política e confiem no Senado Federal. Davi Alcolumbre acha que o Caixa 2 é crime? Eu acho que deve ser criminalizado o Caixa 2. Agora, só pelas redes sociais aqui, estão perguntando se o senhor vai cortar privilégios de senadores, emendando aqui na pergunta do João. Nós vamos reunir os senadores, eu preciso ter conhecimento do orçamento do Senado, quais são as despesas do Senado. Eu acho que a gente não pode criminalizar um senador da República. São 81 senadores que cumprem o seu papel institucional, um poder constituído e que precisa ter também condições para que o senador possa exercer seu mandato, defendendo o seu Estado, defendendo o Brasil. É uma autoridade, precisa de condições, nós vamos dar as garantias para que ele exerça o seu mandato. Renan Calheiros está politicamente vivo ou politicamente morto? Qual é o tamanho da dor de cabeça que ele pode trazer para o senhor e para o governo? O senador Renan Calheiros é um homem muito experiente na política. Eu respeito o senador Renan Calheiros, a história do senador Renan Calheiros foi uma disputa para uma vaga de presidente, para uma candidatura de presidente do Senado, e eu sei que o senador Renan Calheiros, com o espírito público, vai ajudar o Brasil. O filho do senador Renan Calheiros é governador de Alagoas, eu fui deputado com o Renan Filho, Alagoas precisa da reforma e eu não tenho dúvida que o senador Renan Calheiros vai ajudar o Brasil, não o governo. No estúdio, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Numa eleição cheia de reviravoltas, ele foi escolhido no último sábado presidente do Senado Federal pelos próximos 2 anos. É do Democratas do Amapá. Tem 41 anos, empresário de uma família de judeus marroquinos. Começou na política em 2000 como vereador de Macapá pelo PDT. 2 anos depois, chegou ao Congresso como deputado federal. Presidente, muito boa noite para o senhor. Nós sabemos dos compromissos, das atividades do senhor. Muito obrigado pela presença do senhor conosco aqui. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para conversar um pouco com vocês e falar dessa grande conquista, dessa grande vitória que foi a eleição para o Senado Federal. Conosco também estão os meus colegas, voltaram aqui, Natuza Neri, Camarote, se incorporando ao time agora, André Sadi. Boa noite, André. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite. Cristiana e João Borges, que já participavam das rodadas do Jornal das 10. Presidente, vamos começar? Vamos. Vou começar aqui com o senhor.
De quem que é a vitória de Davi Alcolumbre? O senhor foi deputado federal, entrou na disputa, muita gente não acreditava na sua vitória. De quem é a sua vitória? Do senhor, do Democrata, seu partido, do governo Bolsonaro, do ministro Onyx Lorenzoni? Quem é o dono dessa vitória? Heraldo, o dono dessa vitória é o Senado Federal. Eu comecei ainda, final de novembro, conversar com alguns senadores, especialmente aqueles senadores que foram eleitos agora, com essa renovação do dia 7 de outubro do ano passado, e apresentei para esses senadores a possibilidade de colocarmos no Senado o resultado que veio das urnas, a renovação e a mudança. No Senado Federal, 85% das cadeiras que foram colocadas à disputa na eleição de outubro foi renovada. Então, havia um sentimento de renovação. E a minha experiência de deputado federal, 12 anos como deputado federal, 4 anos no meio do mandato de senador da República, me credenciou a construir uma relação no Senado Federal que fortaleceu a nossa candidatura. Então, essa vitória foi a vitória da renovação, da mudança, mas da experiência, porque eu já carrego comigo alguns anos de parlamento. E também essa vitória foi a vitória da unidade dos senadores que colocaram o seu nome à disposição para disputar essa eleição. Nós tínhamos 8 candidatos a senadores. Então, aqui eu agradeço essa união em torno do meu nome e em torno de um propósito da gente fazer do Senado Federal a casa da federação, a casa que pode ouvir os anseios do povo brasileiro e esses anseios representados por essa ampla maioria que da renovação de senadores da eleição do ano passado. Mas o ministro Onyx Lorenzoni disse que era a vitória dele também. Ele ajudou o senhor, ele é colega do senhor no DEM, deputado. O ministro Onyx não... O ministro Onyx é meu amigo, foi deputado federal comigo, é do Democratas, eu tive a oportunidade de conviver com o Onyx por muitos anos. Ele foi guindado a uma nova missão agora no governo, como ministro da Casa Civil, e naturalmente o ministro Onyx está feliz de ver um amigo presidente do Senado. Mas a vitória, o ministro Onyx não vota no Senado. Quem vota no Senado são os senadores. E isso, inclusive, Heraldo, é importante dizer para a população que muitos adversários, inclusive o adversário do PMDB, fez questão de falar durante todo o período de campanha em relação que eu seria um apêndice do governo federal por conta de que eu tenho um ministro que é filiado ao meu partido e que tem uma relação de proximidade. Eu convivi com o Onyx 12 anos como deputado federal. Mas eu quero reafirmar que a presidência do Senado Federal é um poder, o Senado tem que ser respeitado, e essa vitória foi a vitória dos senadores, de 42 senadores que acreditaram na nossa candidatura. Eu lhe pergunto sobre a questão do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se deixa alguma sequela ou se a derrota do senador Renan Calheiros, isso anula qualquer tipo de sequela. E vou além, a sua vitória, o Heraldo estava perguntando, o senhor atribui também a sua vitória a esse movimento anti-Renan? É um desgaste natural, Camarote, do PMDB, representado pela candidatura do Renan. Eu confesso para vocês que eu acho que se o PMDB naquela reunião, na decisão da bancada, tivesse escolhido a senadora Simone Tebet, talvez estivesse inviabilizado a nossa candidatura. Como o PMDB ofertou para o Senado Federal a candidatura de novo do Renan Calheiros, esse sentimento das ruas e o desgaste natural do tempo da imagem do senador Renan Calheiros proporcionou que a gente pudesse, os senadores, viabilizar uma candidatura competitiva. A candidatura do senador Tasso tinha um apoio, a candidatura da Simone, se fosse ela candidata, talvez eu não estivesse aqui, talvez a Simone estivesse aqui, porque ela também fez um gesto de grandeza quando abriu mão da candidatura e declarou publicamente o apoio à nossa candidatura, assim como o Major Olímpio e o Álvaro Dias. Então, eu entendo que essa eleição para o Senado fortaleceu essa tese de termos no Senado uma renovação. A renovação que a população brasileira fez nas urnas no Senado. Das 54 cadeiras, apenas 8 foram renovadas. Então, temos no Senado 46 senadores que vieram, muitos deles com o discurso de mudança, de renovação. E esse voto, ele não seria carreado por Renan Calheiros, porque o Renan Calheiros não era mudança e renovação.
e a nossa articulação. Eu coloco também que a minha articulação política, a minha relação no Senado desses 4 anos, porque eu tenho ali 27 senadores que já conviviam comigo 4 anos, que me conheciam, então eu não precisava me apresentar para esses 27, e aí eu fui me apresentar para os novos 46 senadores, e aí acabou que consolidou a nossa eleição. Presidente, o senhor disse para a gente um pouco antes que o senhor nunca pensou que viraria presidente do Senado. Eu queria perguntar para o senhor em que momento o senhor viu que ia dar para se eleger, tirando essa parte da senadora Simone, ali já durante a votação, e se o senhor considera que foi decisivo o voto aberto do senador Flávio Bolsonaro no senhor ali para que Renan Calheiros desistisse ali, renunciasse da candidatura. André, aconteceu um episódio em relação à votação do Senado, que foi a possibilidade dos senadores que chegaram agora apresentarem seus votos. Isso nunca tinha acontecido no Senado. O voto por uma determinação judicial, seguindo o regimento, foi para ser secreto. Os senadores que quiseram votar secretamente, a eleição foi uma votação secreta, mas o parlamentar se achou na obrigação, porque em um dia anterior, 50 senadores votaram pelo voto aberto, em uma questão de ordem levantada pelo senador Randolph e pelo senador Lazier. Então, a partir de que 50 senadores, um dia anterior, digitaram no plenário do Senado para que o voto fosse aberto no outro dia, ou naquele mesmo dia, porque a gente não sabia que a sessão ia ser suspensa, deu para esses senadores a autoridade e o poder de apresentar o seu voto, como eles fizeram. Mais de 30 senadores apresentaram seus votos, alguns em outros candidatos e alguns na minha candidatura. Eu acho que o senador Flávio Bolsonaro apresentou o voto dele também porque era uma bandeira dele no estado do Rio de Janeiro. Ele votou para o voto ser aberto um dia anterior. Então, quem vota para ser aberto um dia anterior, não dá para esconder no outro dia. Então, eu acho que essa relação de apresentar o voto mostrou que a maioria do Senado, 80-30, queriam o voto aberto. Isso é uma coisa que a gente vai discutir no Senado, porque se 50 senadores querem votar aberto e o regimento impede, a gente tem que dar celeridade nessa proposta para apresentar para os senadores se haverá futuramente as próximas eleições com a votação aberta assegurada pelo regimento. Vai mudar, então? Vamos trabalhar com os senadores para constituir. E já tem uma proposta do senador Lazier que está tramitando e a gente vai dar celeridade nas comissões para que isso aconteça. Mas o senhor pessoalmente é a favor, então, do voto aberto para a definição, para a eleição de presidente da Casa? Eu votei no dia anterior, voto aberto para... Aliás, eu não votei, mas me manifestei, porque como eu estava presidindo a sessão, não podia votar. Mas me manifestei e sempre me manifestei publicamente nas minhas redes sociais que eu gostaria que o voto fosse aberto para as pessoas saberem quem era o presidente que os senadores estariam escolhendo. Mas para quais casos o voto aberto? Só para complementar, além da presidência do Senado, por exemplo, cassação de algum parlamentar, o senhor defende o voto aberto? Não, a nossa tese é a votação aberta para a eleição do presidente. É isso que eu apoio. E mudar também, por exemplo, na Câmara, mudar também a Constituição, porque você tem votação, inclusive, para a escolha do presidente do Senado, para a escolha do Supremo, do STJ, como é que seria isso? Eu acho que a gente não vai entrar nesse mérito ainda. Eu acho que a votação, a tese dos senadores que eu tenho conversado é a votação aberta para presidente. Mas, presidente, a Andréa puxa um gancho interessante. Se vale o princípio da transparência para um voto aberto, que foi o princípio alegado ali no momento daquela votação, por que não vale para a cassação de mandato, por exemplo? Minha opinião, é o que eu ouvi dos senadores, nesse momento que está em discussão é a votação aberta para a eleição de presidente do Senado. Se algum senador levantar essa hipótese, a gente vai ter que discutir também. Presidente, aquela sessão do sábado foi bastante conturbada também, talvez, enfim, como na sexta-feira, na eleição, na sessão em que o senhor foi eleito, e a gente viu uma dinâmica muito diferente, muito em função até do desempenho dos novos senadores. Eles têm uma forma diferente de agir, eles consultam as redes sociais, por exemplo, o senador Cajuru abriu uma enquete nas redes sociais dele, o senador Álvaro Dias falou de rejeição do seu oponente, a senadora Selma teve um protagonismo, uma atuação bastante intensa na sessão. Muda a forma de funcionamento de plenário do Senado. O senhor acha que essa articulação
política, que é característica da política desses últimos anos, dá lugar agora a essa coisa mais aberta, até em função do que falávamos aqui, da votação em aberto, quer dizer, os senadores muito vinculados às redes sociais, eles não justificam as articulações de bastidor, de escurinho, de canto de plenário, e sim uma coisa mais aberta. Muda a forma de funcionamento do Senado Federal? O senhor está preparado para isso? O senador Cajuru me disse e falou para o Brasil que ele vai inaugurar uma nova forma de votar as matérias no plenário do Senado. Ele vai ouvir em cada matéria que estiver sendo discutida em votação no plenário, ele vai consultar as redes sociais. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo também é novo para mim como senador e agora como presidente do Senado. A gente tem que conversar com os senadores, debater em relação a isso, mas não se preocupe que, com certeza, as articulações políticas, as composições partidárias, as orientações partidárias vão prevalecer na sua ampla maioria, porque os líderes partidários discutem as matérias antes com seus liderados. E, a partir dali, sai um consenso que não de toda a bancada, mas na sua grande maioria. Então, eu acho que esse exemplo do senador Cajuru é um exemplo no Senado Federal. Mas, na maioria das vezes, eu acho que a orientação da liderança, a discussão dos líderes vai dar. Eu não me preocupo, mas eu acho que vai exigir do Senado uma comunicação maior sobre o mérito das matérias, porque a opinião pública não pode opinar sobre um projeto que ela não conheça no detalhe. Então, vai obrigar que o Senado explique no detalhe o que está sendo votado. É isso que é o problema, porque quando se coloca uma matéria em votação no plenário, ela já passou em várias comissões, já tiveram várias audiências públicas, dependendo do teor da matéria. Quando ela chega no plenário para votação, é porque os líderes já encaminharam, e isso é uma pauta que eu quero tratar com os líderes, já conversei com eles, em relação a gente ter a segurança de pelo menos 15 dias antes da votação da matéria no plenário, os líderes terem conhecimento e discutirem, deliberarem junto com a presidência. Eu não posso decidir sozinho, apesar do presidente ter o poder discricionário de decidir quais matérias pautar. Eu quero convocar os líderes partidários nesse novo momento para a gente decidir conjuntamente quais matérias irão para a votação no plenário. Antes de passar para o João, eu só quero falar uma coisa. Há matérias que vão direto para o plenário, que não passam pelas comissões. Sim. Há casos excepcionalistas. Mas, João... Senador, um assunto que está em pauta aí, e que foi mencionado no seu discurso, é a reforma da Previdência. Então, a gente percebe que o governo e a equipe econômica tem uma grande articulação para tentar criar as condições para aprovar essa reforma. A gente percebe no presidente da Câmara que ele fez uma articulação com muita antecedência e bastante organizada. Eu quero saber do senhor como o senhor vai atuar em favor da reforma, se o senhor é a favor de uma reforma mais profunda ou mais suave. Qual a sua posição? A minha posição é que a reforma é necessária para o país. O Brasil precisa da reforma. Nós estamos todos nós dentro de uma embarcação onde os estados estão quebrados, os municípios não conseguem pagar folha de pagamento. Aliás, alguns estados não pagam a folha de pagamento dos seus servidores. E a reforma da Previdência, ela é urgente para salvar o Brasil. A gente precisa ter a consciência. Como presidente do Senado, eu quero, daquela cadeira de presidente, dar as condições para que essa reforma seja debatida dentro das regras regimentais do que se impõe uma reforma dessa natureza, porque é uma emenda constitucional, precisa ser debatida, existem prazos, existem comissões que vão avaliar essa proposta. A Câmara reuniu com o ministro Paulo Guedes. O ministro me ligou ontem e não consegui falar por conta da articulação. Vou tentar falar amanhã com o ministro Paulo Guedes, porque eu pretendo, nas 15 horas, fazer a eleição do restante dos membros da mesa diretora. Então, enfim, a reforma da Previdência é vital para o Brasil. A gente precisa fazer com que o Estado possa ter recursos para investir. O recurso público está sendo consumido no custeio da máquina. Não existe recurso para investimento. O ministro Paulo Guedes fala muito em combater privilégios. E uma das maneiras de preservar esses privilégios tem sido, ao longo da história do Congresso, as corporações atuarem sobre o Congresso. Eu queria saber do senhor o seguinte: este Congresso, esse Senado, no caso do senhor, continuará sensível a essas pressões corporativas ou ele vai olhar mais para o conjunto da sociedade? A resposta das urnas mostrou claramente que os parlamentares que foram eleitos, quase 50% na Câmara e 85% no Senado, vieram para fazer as reformas. Que bom que as reformas foram temas também no período eleitoral. Então, o brasileiro se sensibilizou e se convenceu que se nós não fizermos essa modernização
na Previdência, todos nós, como eu falei para você, estamos nesse mesmo navio. A gente precisa tapar o navio, calafetar o navio para a gente poder proceder nessa longa viagem que é construir do nosso país um país com menos desigualdades e com mais justiça social. Presidente, hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou que se o governo não conseguir juntar os votos ali, até maio eles votam na Câmara e depois no Senado é mais fácil, tem um trâmite mais fácil. O senhor concorda com essa previsão dele? O senhor acha que no primeiro semestre a reforma da Previdência estará aprovada no Congresso? Eu acho que isso é uma avaliação do presidente Rodrigo Maia, sentindo os deputados federais, ouvindo os deputados federais e as lideranças. No Senado, a gente sente dos senadores também o desejo, na sua ampla maioria, de que a reforma passe, que a gente possa virar essa página no Brasil em relação a combater esses privilégios e poder dar para as pessoas um Estado mais eficiente. E no sentido de ter a votação... Mas o prazo, o senhor acha que no primeiro semestre? Eu acho que se ele concluir na Câmara dos Deputados em 3 meses, eu acho que no Senado Federal a gente também consegue concluir em 3 meses. É factível discutir, ainda que informalmente, no Senado, em paralelo com a Câmara? Existe uma proposta, a consultoria do Senado está avaliando uma proposta que foi levantada pelo senador Tasso Gereissati, da criação de uma comissão especial de acompanhamento. E qual é o ponto dessa comissão que a gente vai discutir tecnicamente e politicamente se ela é possível ser criada para ela acompanhar o Senado para e passo o que vai acontecendo na Câmara. Porque se o Senado tiver uma comissão especial, onde os líderes estejam sendo informados a todo momento do que está sendo construído na Câmara, a gente pode dar celeridade para quando ela chegar no Senado Federal, sim, e aí tentar votar mais rápido ainda do que no Senado Federal. Como é que o senhor vê resistências à reforma da Previdência no Senado Federal? Você tem ali a oposição na Câmara que faz alguma crítica, agora você já tem inclusive integrantes da oposição que defendem alguma reforma da Previdência. Como é que é o seu sentimento, presidente, no Senado Federal? Existe uma resistência grande ou hoje o ambiente é muito mais favorável à reforma da Previdência? Eu sinto que no Senado há um ambiente favorável para aprovar a reforma da Previdência. Eu conversei com os senadores de todos os partidos e eles compreendem que a reforma da Previdência é necessária para ajudar o município lá na ponta que está sofrendo, salvar os estados que estão quebrados, à beira da falência e resgatar o nosso país, alinhar, dar um norte para o nosso país no sentido de dar confiança, inclusive para os investidores virem do nosso país. Senadores do PT, inclusive? Eu não conversei com os senadores do PT. Você falou todos? Não, com vários que eu conversei. E Renan Calheiros? Presidente Renan Calheiros? Eu acho que ele vota a reforma da Previdência. Ele disse que... O senhor conversou com ele? O senhor ligou para ele? Não. Ele ligou para o senhor? Se ele ligou, eu não consegui atender, porque eu estou tão tumultuado esses dias, depois da eleição, tentando formatar a mesa. Mas eu não falei com ele e ele não me ligou, e se me ligou, eu não atendi. Presidente, o presidente Rodrigo Maia na Câmara, ele conquistou 334 votos. A PEC para passar, a reforma da Previdência para passar, precisa de 308 votos, piso. No Senado, o senhor foi eleito em primeiro turno com 42 votos. Para uma PEC passar no Senado, precisa de 49 votos. Como é que o senhor vai fazer para ampliar a sua margem de articulação? Como é que o senhor vai fazer para atrair mais adeptos? Não significa, evidentemente, até que os 42 votem na reforma da Previdência, depende de texto, de uma série de outras variáveis. Mas o senhor claramente precisa ampliar a sua margem de articulação para atrair apoio para a reforma. O senhor vai ser esse articulador? O senhor consegue sozinho atrair esses votos? O que o senhor precisa para conseguir ampliar essa margem de votos? Se pudesse, claro, transferir, fazer uma transfusão aí quase que sanguínea dos 42 votos que o senhor teve para 49, no mínimo, para a reforma da Previdência. Os 42 votos que eu tive foi para estar presidente do Senado. Quem vai ter que cuidar dessa articulação política, de conquistar os votos dos senadores, é o governo. O governo ainda não tem uma sinalização de quem poderá ser o líder do governo. É que lá na Câmara, desculpa só interromper, perdão, esse articulador já é Rodrigo Maia. Eu queria saber se há um espelhamento, se o senhor vai assumir esse papel também lá no Senado Federal. A gente vai ter que dialogar com as bancadas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a partir do momento que tiver um líder do governo, esse líder do governo vai trabalhar mais ativamente para conquistar as bancadas e para apresentar para os senadores a importância da votação da reforma. Lógico que se o presidente estiver empenhado em aprovar as reformas, esses senadores que votaram em mim
podem acompanhar naturalmente a votação da reforma, até porque com todos que eu conversei, quando eu fui pedir o voto, eles também têm um sentimento da aprovação da reforma. Eu quero dar um exemplo, por exemplo, do PP. O PP teve uma candidatura do senador Esperidião Amin. Eu conversei com 4 senadores dos 6 do PP. Todos compreendem que a reforma da Previdência é urgente. Então, nesse caso dos 42, se eu conseguisse fazer essa transfusão de sangue, como você falou, nesse caso, transfusão de voto, nós já passaríamos para 46. Então, eu acho que vai ser um trabalho do governo e a consciência dos senadores. E, como presidente do Senado, eu tenho a consciência que essa reforma é vital para o nosso país em um momento delicado e decisivo da nossa história. Presidente, as pessoas devem estar se perguntando. Houve uma eleição no Senado, articulação política, nome para cá, nome para lá. As pessoas até se esquecem um pouco dos nomes, partidos para cá, partidos. Efetivamente, sobre a reforma da Previdência, pelo que o senhor escuta dos senadores, o que é inegociável? Quais são os pontos da reforma da Previdência que, pelo que o senhor escuta dos seus colegas parlamentares, terão que constar da proposta do governo para passar no Senado? A gente ainda não tem o esboço da reforma da Previdência. A imprensa, vocês falaram já em algumas ponderações que foram feitas pelo ministro Paulo Guedes. Um tema que eu tenho escutado os senadores falar muito é em relação à questão da idade. Ele tinha uma idade entre 57 e 65 anos, a questão das mulheres se aposentar com a mesma idade dos homens. Então, são as duas coisas que eu escuto mais falar, e também do período de transição, 10, 15, 20 anos. Eu acho que, se conseguir chegar a um meio termo, eu acho que consegue conquistar e ter a ampla maioria para aprovar a reforma. O senhor é a favor de idade diferente para homem e mulher? Eu acho que deveria ter uma diferença. Minha opinião pessoal, eu acho que deveria ter uma diferença. Com que argumento? A Previdência, dos moldes que está, ela já tem uma diferença de idade de homem para mulher. Eu acho que deveria fazer uma regra de transição, diminuir um pouco essa diferença para não ser o que é hoje, mas tem que ter uma diferença. Presidente, o senhor acha que esse pacote do ministro Sérgio Moro, o pacote anticorrupção, que inclui as medidas ali no combate ao crime organizado, isso pode contaminar de uma certa forma esse debate da reforma da Previdência no Congresso? Pessoalmente, eu acho que 2 matérias tão importantes, então eu quero fazer o meu juízo de valor das 2 matérias, eu acho que são fundamentais. O combate à corrupção é a pauta dos brasileiros. A eleição do presidente Jair Bolsonaro é fruto também do desgaste dos políticos em torno da Operação Lava Jato, onde a gente viu milhões e milhões de reais serem desviados, as pessoas indignadas, porque vão no hospital, não tem remédio, vão na escola, não tem merenda escolar. Então, assim, eu acho que o combate à corrupção deve ser ponto principal de qualquer homem público, ter a seriedade e a decência de combater isso, mas eu acho que a reforma da Previdência também é uma prioridade. Eu acho sim que acaba uma atrapalhando a outra. Eu entendo que no Senado Federal e tanto na Câmara dos Deputados vai ter uma que vai andar mais rápido que a outra, e eu acho que vai ser a reforma da Previdência. O senhor vai falar isso para o ministro Sérgio Moro e mais, essa possibilidade de atrapalhar uma pauta em relação a outra estaria vinculada a quê? A essa bancada de investigados que há hoje no Congresso Nacional, alguns remanescentes até mesmo da linha de investigação da própria Lava Jato. Existe no Congresso Nacional um espírito de autopreservação, de sobrevivência, e isso atrapalharia, por exemplo, nesse momento, esse projeto que está sendo apresentado pelo ministro Sérgio Moro? Não quis falar diante desse ponto de vista, em relação a se os investigados, deputados ou senadores vão atrapalhar essa proposta do ministro Sérgio Moro. Eu quis falar que são 2 propostas importantíssimas, que deveriam caminhar lado a lado, mas que, como a reforma da Previdência tem sido uma pauta prioritária da maioria dos senadores e dos deputados, eu acho que essa vai ter um foco mais específico e essa vai ter uma atenção prioritária dos senadores e dos deputados. Não me manifestando nada em relação se deputados e senadores querem impedir o pacote anticorrupção do ministro Sérgio Moro, mas eu acho que os deputados e senadores querem votar a reforma da Previdência. Presidente, o senhor falou em uma das suas respostas sobre a eleição do restante da mesa que vai ocorrer amanhã às 3 horas da tarde.
E aí tem uma disputa, evidentemente, por todos os partidos, inclusive as alas do MDB. Uma ala que ficou com o senhor, da senadora Simone Tebet, e uma ala que apoiou Renan Calheiros, inclusive contra Simone Tebet. E a minha pergunta é o seguinte: como presidente do Senado, o senhor concorda que uma ala, a ala derrotada, a ala que apoiou Renan Calheiros, mereça uma vaga na mesa diretora do Senado? Eu conversei com todos os líderes hoje, fiz uma reunião para a gente discutir um pouco a questão da formação da mesa diretora. Eu apresentei no meu discurso de posse que eu queria tratar todos os senadores, unificar o Senado, a eleição já tinha passado, e eu queria tratar a relação da mesa diretora dentro do que fosse possível, do limite da proporcionalidade, que seria uma regra ou uma tradição. Eu quebrei essa regra e essa tradição, colocando meu nome para disputar contra a maior bancada, que é o PMDB. Mas eu quero construir a pacificação do Senado. Então, na reunião hoje, inclusive acordado, e eu quero agradecer a todos os outros líderes partidários, independente dos partidos que me apoiaram ou que deixaram de me apoiar, a PMDB, PT e PP terão vagas na mesa diretora e nas comissões. Então, eu quero unificar o Senado. O presidente de já todos. passou a eleição. O senhor quer dizer, presidente de todos, porque afinal de contas o senhor o é. É isso, o presidente é um magistrado. Ele está ali para tentar dar uma orientação para o plenário e tentar conciliar, porque se não tivesse diálogo, se começar com essa discussão de tirar os partidos da mesa, de tirar os partidos da comissão, a gente não vai conseguir construir um entendimento. Então, hoje, que bom que os líderes dos outros partidos concordaram com a minha tese. Eu sugeri isso e todos os líderes concordaram, independente das candidaturas que disputaram a eleição. Nós estamos vivendo outro momento, é um momento de composição, até para prestigiar esses partidos e não ter, de certo modo, uma discriminação em relação, ou que possa parecer uma perseguição do presidente para tirar um partido. Então, eu fico satisfeito que os outros partidos que me apoiaram, como Podemos, PSD, PSDB, entenderam esse sentimento e concordaram que o PP, o PT e o PMDB fizessem parte da composição da mesa e das comissões do Senado. Senador, o senhor falou que os estados estão quebrados, em sua maioria, pelo menos. E é verdade. O que eu perguntaria ao senhor é o seguinte: qual é a sensibilidade do senhor em relação ao papel dos governadores na discussão dessa reforma da Previdência? Eles vão se engajar ou vão cruzar os braços e esperar que o governo federal se encarregue de aprovar? Qual é o papel que o senhor vê para os governadores? Os governadores estão tão desesperados com a situação fiscal dos estados, com quem eu tenho conversado, que eu, na semana que vem, vou propor uma reunião com os governadores. O Senado Federal é a casa da federação. O Senado da República representa os estados. É preciso que os governadores incorporem esse sentimento e apoiem no Senado Federal e na Câmara dos Deputados com os parlamentares das suas bases também, política, partidária, a aprovação dessa reforma. Os governadores são os maiores interessados, nesse primeiro momento, da reforma da Previdência, porque os governadores hoje, como eu falei para você, estão sofrendo na ponta os problemas em relação a não ter recursos para fazer investimento. O Brasil está sofrendo, imagina os governos. Então eu vou pedir uma reunião para os governadores. Eu recebi já o governador Ronaldo Caiado e o governador João Dória. E os dois estão engajados pela conversa que tive com eles em relação à aprovação das reformas. E eu acho que não vai faltar engajamento e determinação desses governadores, e é preciso, sim, na nossa reunião, eu vou cobrar dos governadores que se empenhem na aprovação. Não pode deixar uma matéria tão sensível para que o governo federal cuide da sua aprovação. Os governadores têm que ajudar com as suas bancadas. Todos os governadores têm as suas bancadas no Congresso, tanto na Câmara e no Senado. Eles têm que se envolver para que a gente aprove essa reforma e ajude o Brasil, os estados e os municípios. Presidente, o Heraldo tem razão, são tantos nomes, tantos partidos que eu acho que as pessoas ficam um pouco perdidas. Eu queria voltar um pouco para a questão das comissões, para explicar um pouco para o nosso assinante essa definição, por exemplo, da Comissão de Constituição e Justiça, como ela é importante, também a vice-presidência e o Conselho de Ética. Eu queria que o senhor falasse sobre o que está sendo discutido para essas comissões e em relação ao CCJ, que é a principal, ali deve ficar com a senadora Simone Tebet, que deve sair do MDB. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por favor. O que tem acordado em relação à Comissão de Constituição e Justiça é um acordo que nós fizemos com o PSDB. O PSDB conversou com o PMDB.
dentro do entendimento e do diálogo que eu propus hoje na reunião dos líderes. E parece que está chegando-se no entendimento que o PSDB pode abrir mão da indicação da CCJ, que estava sob o controle do PSDB a sua indicação, para que o PMDB possa fazer a sua indicação. E parece que dentro do próprio PMDB já há um sentimento em relação ao quadro importante que é a senadora Simone Tebet, de que ela possa ser a presidente da CCJ. CCJ é que é a Comissão de Constituição e Justiça, no caso, Comissão de Justiça e Cidadania. Não, Comissão de Constituição e Justiça. Só para que a gente esclareça sim. As siglas. É a comissão mais importante do Senado Federal. Então, está sendo buscado esse entendimento em relação ao PSDB e ao PMDB, com base no diálogo de novo e do entendimento. Eu acho que é um gesto muito grande o que o PSDB está fazendo. O seu líder, senador Roberto Rocha, senador Tasso Gereissati, senador Anastasia, estão conduzindo esse processo em nome do PSDB e o líder Eduardo Braga está conduzindo em nome do PMDB. Mas, na verdade, foi um gesto do PSDB com o PMDB para a gente buscar esse entendimento, para a gente pacificar a casa e fazer as coisas acontecer. O senhor falou do senador Anastasia, ele deve ser o vice-presidente do Senado? Há um entendimento dentro do PSDB e uma indicação. Dentro do PSDB, há a possibilidade de ser o senador Anastasia ou o senador Isalci. Há essa conversa dentro do partido e amanhã eles devem apresentar o nome na hora da votação. Presidente, um fato importante que aconteceu no sábado foi a tentativa gravíssima de fraude de uma votação. A gente viu lá, inclusive as imagens mostram, um voto a mais, ou seja, e um voto ali que estava grudado no outro. Isso a gente, inclusive, mostrou aqui imagens na Globo News, no Jornal das 10. Eu lhe pergunto, muitos senadores, inclusive hoje eu conversei com o senador Major Olímpio, conversei com o senador Otto Alencar, todos muito empenhados em investigar isso. Primeira pergunta que eu lhe faço, como é que está e se a presidência já determinou a investigação sobre isso? A presidência já recepcionou o ofício do senador Major Olímpio e já determinou para que a polícia do Senado e os órgãos de controle do Senado possam fazer essa apuração e investigação. Como o Senado não tem conselho de ética, a orientação da consultoria do Senado e dos técnicos é que se encaminhe para a corregedoria, porque a corregedoria tem um mandato que são de 2 anos, e o corregedor do Senado hoje é o senador Roberto Rocha, do PSDB. Então, eu vou encaminhar o expediente para que o corregedor possa iniciar as investigações e apurações. As imagens, elas já foram solicitadas, elas existem? Elas existem porque o plenário do Senado tem mais de uma dezena de câmeras que fazem o acompanhamento das sessões. Não foram apagadas? Eu não tenho essa informação. O senador Roberto Rocha, como corregedor, deve fazer esses procedimentos em relação a essa apuração. Davi Alcolumbre. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco no Jornal das 10. Eu que agradeço, Heraldo. Muito obrigado. Nós já tratamos aqui da eleição do senhor, eleição difícil, disputada, dos acordos, das traições, das dificuldades. Tratamos da reforma da Previdência. O senhor é um entusiasta da reforma da Previdência e defende, inclusive com a participação dos governadores. Nós vamos voltar a esses temas, especialmente da Previdência. Mas o presidente Jair Bolsonaro, quando estava, inclusive, em Davos, na Suíça, João Borges foi o nosso enviado especial para lá, se referiu também, além da reforma da Previdência, e todo mundo da economia está de olho na reforma da Previdência, se referiu também à reforma tributária. Eu gostaria de saber do senhor, porque o senhor disse que os estados estão quebrados, os municípios também com muito problema, e a questão tributária no Brasil, os empresários também reclamam muito, os trabalhadores também. E a reforma tributária, presidente? A reforma tributária é a maneira de você dar para os comerciantes e para os empresários, que são quem sustenta o nosso país na geração de emprego e na geração de riqueza, a condição dele exercer a sua atividade. Os empreendedores do Brasil estão sufocados com a carga tributária, sufocados com a burocracia, sufocados com as dificuldades que o próprio setor público impõe ao setor privado. A gente precisa dar uma resposta em relação à reforma tributária, a modernização dessa legislação é o que pode rapidamente gerar os empregos necessários. A reforma da Previdência vai dar condições do governo ter estabilidade
econômica, estabilidade fiscal, estabilidade jurídica, para que os investidores possam aqui no Brasil chegar, mas a reforma tributária vai dar garantia dos empreendedores gerarem os empregos que o nosso Brasil precisa. O Estado não consegue gerar o emprego. A gente tem que entender que é o setor privado que vai carregar e que vai conseguir diminuir esse déficit do desemprego no nosso país. Presidente, eu queria voltar um pouco na pergunta do Camarote sobre o voto, a eleição fraudada, né? A gente viu de tudo entre sexta e sábado. Eleição fraudada, votação, senador xingando uns aos outros, roubo de pasta. O senhor ficou 8 horas sentado na cadeira de presidente para não perder o controle daquela sessão, que era uma sessão preparatória. Olhando para trás, para esse passado tão recente, tão criticado pela população, que também ficou pasma ao ver tantas cenas, no mínimo estranhas, como disse a Cris, quem cometeu o erro ali? Assim, há uma consciência de que todos erraram naquela sessão, que houve sim problema de condução, que se deixou a situação chegar num nível extremado demais? Qual é a sua avaliação sobre aqueles 2 fatídicos dias que acabaram culminando com a sua eleição? Olha, toda eleição é tensa. E a eleição para a presidência do Senado Federal foi mais uma eleição tensa. Mais do que todas, né, presidente? É verdade, isso é verdade. Eu já cobri algumas, eu entendo. Hoje nós conversamos isso um pouco na reunião de líderes, e eu acho que isso é uma matéria que já foi superada, porque nós fizemos hoje a reunião e há o entendimento do Senado que a imagem do Senado não ficou bem para a sociedade. Isso é um sentimento de todos os senadores. Foi colocado isso na reunião. Então é para isso que a gente também buscou fazer a composição com todos os partidos, porque senão seria amanhã, naturalmente, mais um embate, mais um episódio, porque os partidos, eles também têm as suas atribuições, eles querem colocar um membro em uma presidência de uma comissão que o partido tem mais atua em uma determinada área mais e outra menos. Então, eu acho que esse entendimento vai fazer com que amanhã o Senado possa entregar para o Brasil a mesa diretora, que a gente possa, na outra semana, discutir as comissões, entregar o funcionamento do Senado. E eu acho que isso é um momento que já foi superado. Foi muito tenso? Foi. Foi desagradável para todos os senadores? Foi. Foi muito ruim para a imagem do Senado perante os brasileiros e a opinião pública? Foi. Mas eu acho que a gente já superou e agora é seguir em frente de cabeça erguida, construindo esse Senado forte e unido. Presidente, a gente está vendo no Brasil um momento de muita gravidade em relação à segurança pública. Recentemente a gente viu a situação no Ceará, ali em Fortaleza, Grande Fortaleza, ou seja, a população refém. A gente já tem visto também massacres recentes em presídios, ou seja, disputa de facções e as facções comandando o crime organizado de dentro dos presídios. Eu lhe pergunto, o que é que o Senado Federal e o Congresso como um todo que o senhor preside, o Congresso Nacional, vai agir e vai legislar em relação a esse tema que é tão grave para o país? Na reunião de líderes também, o senador Major Olímpio levantou essa preocupação que você levanta aqui. Então, eu determinei para que a consultoria do Senado levante todas as matérias que estão tramitando em todas as comissões em relação à pauta de segurança pública, para a gente fazer também uma comissão especial para que possa compilar essas matérias e os líderes decidirem quais serão pautadas e quais serão votadas na comissão, porque é um grande anseio da sociedade brasileira hoje ter segurança. As pessoas estão tendo os seus filhos saindo de casa e não sabem se eles vão retornar. Então, o senador Major Olímpio levantou essa questão, eu já determinei que nós unificássemos todas as pautas em que comissão estão sendo tratadas as matérias no que diz respeito à segurança pública, para a gente fazer uma compilação das matérias e escolher algumas prioridades para votar ainda nesse primeiro semestre. Essa pauta, e aí volto a falar, do ministro Sérgio Moro, isso não poderia também estar nessas prioridades já nesse primeiro semestre, porque muita coisa tem a ver, inclusive, de combate à criminalidade. Não, a pauta, inclusive amanhã de manhã, vou receber o ministro Sérgio Moro e vou poder tomar conhecimento do que a fundo é esse pacote que ele está encaminhando para a Câmara e para o Senado. Mas
Eu acho que esse é um pacote que precisa de uma resposta, mas nós temos já matérias tramitando no Senado há 4, 5, 6 anos que também dariam uma resposta para a sociedade. É importante juntar isso, definir com as lideranças partidárias. A gente sabe do anseio da sociedade, o que a gente tem que dar é resposta. E para dar resposta para a sociedade, tem que botar as matérias. Se não botar em votação, não daremos resposta para a sociedade. Com essa organização de que 15 dias antes da pauta, os líderes definirão a pauta e essa pauta vai ser tornada pública, que é um projeto nosso, que foi uma ideia de vários senadores, eu tenho certeza que a gente vai poder dar celeridade para matérias importantes que estão tramitando há anos e que merecem do Senado Federal uma atenção emergente para a sociedade. É importante que não dê um passo para trás, mas a minha pergunta é sobre outro tema, que é o seguinte: o Brasil está triste, o Brasil está desolado com a tragédia de Brumadinho. O mundo político atuou muito em relação a esse assunto quando aprovou a privatização da Vale, fez questão de criar aquela golden share que dava uma palavra final para o governo federal. Só que a palavra final que o mundo político deu, que é essa golden share, é proibir a Vale de trocar de nome, proibir a Vale de mudar a sua sede do Rio de Janeiro. Nada específico em relação ao trabalho efetivo da exploração de minério. O que o mundo político pode fazer hoje para evitar novas tragédias depois de Mariana e Brumadinho? Primeiro, a gente tem que entender que o Brasil é um país rico em mineração. A gente precisa utilizar das nossas riquezas de maneira sustentável, respeitando a legislação que está em vigor e fazendo... Não tem que aprimorar essa legislação? Fazendo da melhor maneira possível para que eventos como Mariana, como Brumadinho, não aconteçam mais. Eu acho que falta a fiscalização nos órgãos de controle em relação a essas barragens. Tanto é que, a partir do momento que aconteceu esse acidente trágico em Minas Gerais, já se está sendo criada uma comissão parlamentar de inquérito de investigação no Senado. Mas isso também não vai resolver, porque isso vai apurar uma tragédia. A gente precisa movimentar a legislação e o Estado tem que estar atuante para isso, para poder a gente prevenir para que coisas e desastres como esses não aconteçam. Mas então o senhor é contra a criação de uma CPI para investigar a tragédia? Não, eu assinei a criação da CPI. Assinou a criação, mas o senhor vai dar o seu empenho pessoal, institucional como presidente, para que ela passe a funcionar? Porque a gente sabe que tem um caminho longo entre as assinaturas e o funcionamento da comissão. Assim que começar as sessões no Senado Federal, a gente vai dar encaminhamento, fazer a leitura. Se tiver o número que o regimento impõe, que são 27 assinaturas, nós vamos fazer a leitura, vamos instalar a comissão e vamos deixar que os senadores façam a apuração para ajudar o Brasil. Eu acho que o Senado ou a Câmara dos Deputados, que também está constituindo uma comissão e ainda estão conversando, Senado e Câmara se constituem uma comissão mista, eu acho que vai dar uma contribuição, porque qualquer parlamentar que queira dar uma contribuição para que uma tragédia dessa nunca mais aconteça, é uma ação muito bem-vinda num momento desse, de uma tragédia nacional. Entrevista boa é assim, passa rápido. Estamos chegando no fim. Quando vai chegando no fim, a gente faz um ping-pong, jogo rápido, bate-bola, pergunta-resposta. O senhor topa? Topo.